Bom dia, graça, paz e misericórdia. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje nos encontramos em capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Diz o texto sagrado: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito, sobre vós não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto,
não como desferindo golpes do ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então está diante de nós, a leitura de hoje, do capítulo 9. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele traz clareza sobre a sua condição de apostolado. Primeiro, porque ele viu o Senhor Jesus, e também porque ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus. E o texto, a leitura, deixa claro que o selo do seu apostolado eram os frutos do seu trabalho de evangelização. Esse era o selo do seu apostolado. Paulo deixa também bem claro, esclarece, que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Os obreiros naquela época tinham sustento integral. Apenas Paulo e Barnabé, eles trabalhavam para o sustento próprio, mas todos os outros tinham sustento, Paulo, ele deixa claro aqui que ele não estava pregando o evangelho por interesses pessoais financeiros, não, mas ele estava pregando o evangelho por amor ao evangelho, Também deixa claro que o apostolado, os obreiros do evangelho têm direito a sustento, têm direito à esposa, a cônjuge, Ele era solteiro e trabalhava por conta, fazia tendas para poder se sustentar. Mas isso era uma escolha dele, Então fica claro também para nós aqui na leitura do texto que a evangelização é uma obrigação de todos, Eu gosto muito desse texto quando ele diz, olha, eu fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me iguais àqueles que tinham lei, severos na lei para ganhar os da lei, fiz-me sem lei para ganhar os que não estavam na lei de Cristo, fiz-me fraco para ganhar os fracos, Na verdade, ele está dizendo que ele se fez de tudo para ganhar todos, o maior número possível. Paulo tinha uma urgência na fala dele, havia uma urgência, É urgente que todas as pessoas à nossa volta conheçam o evangelho da salvação. Por isso que no verso 23 ele diz, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, Então, todo cristão, ele tem uma meta, A meta, como se fosse um atleta, Tem uma meta, De esmurrar os desejos da carne para se santificar. É uma meta, a meta nossa de estarmos, como diz a palavra, sede santo porque eu sou santo, santificai-vos porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. E Paulo deixa isso bem claro aqui também no texto, versículo 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que desqualifica a pessoa cristã? É o pecado. É o pecado que ela não consegue dominar, é o pecado que ela não consegue abandonar, é o pecado que ela não consegue confessar. É isso que a desqualifica para se encontrar com Jesus Cristo nos ares ou quando ele voltar, Ou no grande arrebatamento, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja santificada. A igreja que ele vai buscar é a santificada, é a limpa de todo pecado. Ou na morte, quando a morte chegar, ela vai chegar para todos nós. Uma hora ela vai chegar para todos nós, e quando ela chegar, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar preparados, santificados, qualificados,
Então a vida de santidade, ela nos qualifica a chegar ao reino dos céus com o Senhor Jesus. Então, pecado precisa ser confessado, né? É uma meta de todo cristão, né? Estar limpo diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, queremos orar a Ti no dia de hoje sobre esta palavra, Pai. Queremos, Paizinho, Te agradecer por mais uma oportunidade que temos de viver mais um dia na Tua presença. Mais um dia cumprindo, Pai querido, a chamada do Senhor, estando, Pai, consciente de que a coisa mais importante, Pai, é produzirmos os frutos, ó Deus, na Tua presença. Frutos esse, Pai, que são o selo da nossa chamada, o selo da nossa vida salva em Jesus Cristo, que é poder compartilhar com todas as pessoas à nossa volta o amor de Jesus. Pai, muito obrigada, porque a leitura de hoje nos traz novamente, Pai, essa responsabilidade que temos de pregar o Evangelho de Jesus a toda criatura, Pai, a toda criatura. Ide, pregai o meu Evangelho, diz a palavra em Mateus. Ide, pregai o meu Evangelho a toda criatura, ensinai e batizai. Paizinho querido, que nós possamos ter isso bem diante de nós, Pai, bem claro diante de nós, que essa é a missão de todos nós. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque a palavra também nos alerta a andarmos, Pai, em santidade de vida, a deixarmos de lado todo o pecado do nosso coração, a nos limpar diante da Tua presença. E só tem um jeito, Pai, de nos limpar, é confessar, arrepender e confessar os nossos pecados. Paizinho querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, nos ajuda, Pai, a aplicar a Tua palavra no nosso dia de hoje, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos no dia de hoje. Eu coloco, Paizinho querido, aquelas vidas, ó Pai, os meus conhecidos que estão sofrendo com enfermidade, Pai. E eu oro a Ti pedindo a cura completa, porque a Tua palavra diz isso. Tudo o que pedirdes crendo, e eu creio que Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Eu creio que na cruz Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu creio que pelas chagas do Cristo ressurreto nós somos curados totalmente de toda a enfermidade. Eu creio e por isso eu oro, Pai. E é sobre a palavra que eu oro, sobre a vida da minha sobrinha Carla Fabiana, que toda a enfermidade, que o Senhor Jesus possa levar na cruz toda a enfermidade, todo aquele câncer, Pai. Que ela Te conheça como Deus vivo e verdadeiro, Pai. Levanta alguém para falar do Teu amor para ela, Pai. Deus de poder e de graça, eu peço a cura completa da Carla Fabiana, a salvação completa da sua casa, Pai. Deus de poder, toma a vida do pastor Marcos, ó Deus, dá consolo e refrigério para a vida dele. Deus querido, consola o coração da pastora Edileuza, seus filhos, a Ingrid, a Graziela, o Neander, Pai de poder, esta família que sofre junto com o pastor Marcos, Pai, com o seu pai, ali, Deus querido, acamado naquele hospital, Pai, sofrendo todas as dores, todas as angústias, Pai, mas Tu és poderoso, Pai, para tirar o Teu filho dessa situação. Nós oramos para que o Senhor intervenha, meu Senhor, na vida do pastor Marcos. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Cláudia ali, cuidando da sua mãe, Mãe Isabel, que o Senhor possa trazer luz, trazer clareza, que o Senhor possa trazer, ó Deus de poder, cura completa, ó Deus de poder. Visita ali aquela família, Pai, visita ali aquela família, ó Deus de poder, tenha misericórdia, Paizinho querido, dá refrigério, descanso e consolo para aquela família, Pai. Deus de poder, eu coloco diante de Ti
a vida do meu neto Isaac. Eu peço a cura completa da vida dele, Pai, de todo autismo. Que o Isaac seja curado, Pai, de todo autismo, Pai. De todo autismo, Deus. Deus de poder e de graça, eu oro. Senhor, eu peço a tua bênção, a tua bênção. Pai, quero orar a Ti, ó Deus, pela Dona Ledir, aquela mulher, Deus, que está ali, Senhor, acamada. Pai, nós não sabemos se um erro médico, o que aconteceu, mas o Senhor é Deus poderoso que conhece todas as coisas e nós oramos por aquela família. Oramos pelo seu Gilberto, pela Dona Ledir, pelos seus filhos, seus enteados. Pedimos a tua bênção, Pai, pedimos a tua proteção, a tua cura completa, cura e libertação para aquela família, Pai. Deus de poder, nós colocamos diante de Ti, Pai. Queremos Te apresentar hoje. Vamos viajar ali até Balneário Camboriú para a capacitação dos professores. Paizinho querido, quero colocar diante do Senhor a nossa viagem, Pai. Cada professor da nossa equipe, Deus, eu oro a Ti, Pai, por cada um deles, Pai, que não seja um peso, mas que seja uma alegria do Senhor. Pai, que possa ser um dia proveitoso de aprendizado, de ensino. Deus de poder, eu oro a Ti, Pai, pela vida da pastora Cristiana, oro pela Flávia, pela Sandra, pelo José Vitor, pela Lorene, pela Michele, Pai, por toda essa equipe, Deus, que estará conosco nessa capacitação, pelas palestrantes ali do congresso, Pai, a vida da Gerda, a vida da Débora. Deus de poder, que o Senhor possa tomar aquele lugar. Pai querido, que possamos ser capacitados, que possamos crescer, Pai. Que seja um dia de aprendizado para todos nós, Deus. Nos leva em segurança até aquele local, nos traga em segurança. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, toda a equipe do Projeto Rede ao Mar. Toda a equipe que hoje e amanhã vai descansar, que haja refrigério, Pai. Ó Deus de poder. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor complete a obra na vida dessa equipe. Aqueles que ainda, Pai, não conhecem o Senhor na profundidade, que possam conhecer. Pai de poder e de misericórdia, toma nas tuas mãos, Pai. Eu oro pelo meu pai, pedindo tua bênção sobre a vida dele. Pai, também apresento a Ti a vida dos meus filhos, a vida, Deus querido, da minha filha Liliane, meu genro Enéas, meus netos Pedro, Tiago e Isadora. Pai querido, que haja prosperidade na casa da minha filha Liliane, que haja unção, presença do Senhor, ó Pai, que os dons do Senhor sejam derramados abundantemente sobre a casa da minha filha Liliane, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela minha filha Alessandra, meu genro Daniel Pereira. Eu oro pelo Vitor, pelo Arthur, pelo Isaac. Pai querido, que a casa da minha filha, Pai, seja abençoada com as bênçãos celestiais. Pai, que os dons do Senhor, Pai, muito obrigada, porque é uma família de levita. É uma família que te adora. Pai querido, fortalece a alegria do Senhor no coração dos meninos, no coração do Daniel. Fortalece na vida deles, Pai, o dom, ó Pai querido. Faz crescer, ó Pai, a habilidade cada vez mais, que eles tenham habilidade vinda do alto dos céus, Pai, para executar a tarefa que o Senhor deu na mão deles de levita, Pai. Pai, esconde eles atrás da Tua cruz, ó Deus de poder, que eles cresçam em maturidade a cada dia. Pai, ora a Ti pelo meu filho Daniel ali no mar, trabalhando, Deus, no seu trabalho, que o Senhor o visite com poder, com presença viva do Deus vivo, que ele seja consolado por causa da saudade que sente da sua família. Deus, eu te peço por ele, Pai, que o Senhor coloque as Tuas palavras na boca dele, que ele seja, Pai querido, transmissor da Tua palavra naquele lugar, que a sua vida possa falar mais alto, Pai querido, do Jesus Cristo que ele prega, Pai, que os seus atos, as suas atitudes,
Ajuda a minha nora, Pai, a Janine, no seu trabalho, em tudo aquilo que ela for fazer, Pai querido. Abençoa ela, Deus. Cuida da minha netinha Alice, o meu neto Davi. Deus, que aquele tombo que ele levou, Pai, que não fique nenhuma sequela. Deus, cuide do meu netinho Davi, Pai, abençoa os meus filhos e os meus netos, genros e nora. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida deles, Pai, sobre toda a minha parentela, meus irmãos, suas casas, Pai. Meu irmão Simeão e sua família, meu irmão Álvaro e sua família, minha irmã Samira com sua casa, sua família. Deus de poder, toda a minha parentela, meus tios, meus primos. Deus, que haja salvação para os meus entes queridos, Pai. Que a mente deles seja liberada, Pai, aqueles que não te conhecem. Que as mentes sejam liberadas e que eles possam, Pai querido, ter, ó Deus, acesso à verdade, porque a verdade liberta, Pai, é o que diz a Tua palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Pai, eu me coloco diante da Tua presença, coloco a vida do meu esposo, para vivermos o dia de hoje, Pai querido, em total vida de santidade. Pai, nos ajuda a vivermos em santidade na Tua presença, Pai. Ó Deus de poder, e se por ventura, Deus, nós viemos a pecar contra o Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha acesso na nossa mente, que a nossa mente possa estar cativa à obediência do Senhor, tanto eu como meu esposo. Dá-nos a bênção da Tua alegria, a bênção da alegria da Tua salvação. Dá-nos, ó Pai, o entendimento, a sabedoria do alto céus, Pai. Eu não peço sabedoria humana, porque a sabedoria humana, meu Senhor, ela é carnal e demoníaca, mas o que eu te peço no dia de hoje, Pai, é sabedoria divina do alto céus, a sabedoria que ensina, que instrui, que dá força e coragem para aplicar, ó Deus, os princípios espirituais nas nossas atitudes, Pai. Nos santifica, Pai, santifica nossa mente, nossos pensamentos. Pai, santifica as nossas motivações, as minhas e do meu esposo, Pai, que nós tenhamos motivações, Pai, santificadas para honrar e glorificar o Teu nome. Pai, nos ajuda, nós nos entregamos diante do Senhor, pedimos que a Tua presença seja real, norteadora para nós hoje, Pai, que em tudo que formos fazer, possamos sentir e ouvir o Senhor, ó Pai, conosco, Pai. Declaramos um dia abençoado na Tua presença. Assim também, Pai, eu declaro um dia abençoado para todos aqueles que me ouvem, Pai. Para todos aqueles que me ouvem, um dia cheio da presença do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém, amém.